Olá, começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje recebemos o técnico dos estúdios aqui da Fapcom, Roger Romero. Tudo bem, Roger? Tudo bem, Tainá, e você, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Roger, como que foi sua escolha profissional? Bom, a escolha foi, vamos dizer assim, aos poucos, né? Comecei pela questão da música, que é uma coisa que sempre me norteou, um pouco meio que inconsciente, não tinha ainda a noção de que eu queria rádio e TV. Eu sempre gostei muito da questão da criação, né? Eu cheguei a estudar publicidade, até mesmo marketing, né? E sempre via que faltava alguma coisa. O marketing era muito técnico, no sentido que era mais assim, teoria, e você não colocava muita mão, você não estava ali no front, vamos dizer assim, né? Criando e produzindo aquilo, que era justamente isso que eu descobri depois, que eu queria produzir as coisas, né? As pessoas vêm com ideias e passam para você, e você já começa a imaginar que a cabeça de quem faz rádio e TV funciona assim, né? Você fala uma coisa e aquilo se transforma, você já mais ou menos imagina, e aí que acontecem as coisas, né? E aos poucos eu fui descobrindo que era essa área, né? A música é o principal, mas vamos dizer assim que aos poucos eu comecei a imaginar os clipes, comecei a imaginar algumas coisas ligadas a isso, e aí eu encontrei profissionalmente, porque a música sempre fica naquela questão de você ter uma carreira, buscar só isso, então você precisa ganhar um dinheiro, não que a rádio TV dê muito dinheiro, mas precisa escolher uma profissão, encontrar alguma coisa que tenha a ver com o que você realmente gosta. E rádio e TV deu essa resposta, né? Mais do que a publicidade, que também tem muita questão de criação, né? Foi por aí. E quais experiências profissionais você teve até chegar aqui na Fapcom? Bom, trabalhei muito assim naquela época de faculdade, então trabalhando em lojas, escritórios, até cheguei a trabalhar em escritório de arquitetura, mas o primeiro trabalho na área de comunicação mesmo foi numa rádio católica lá em São Bernardo, e eu trabalhava como operador de áudio, AR, que eles chamam, que é a mesa que põe toda a programação. Eles têm um roteiro, uma lauda, os programas já, os arquivos todos num programa já de computador que fica pré-estabelecido já como que vai ser, né, pré-programado para o ar, então você só tem que digitar o código, ele automaticamente, mais ou menos desse jeito, ele põe já na lista, faz o playlist, e aí você vai controlando junto com o locutor, né? Porque na AM ainda tem aquela característica de ter o técnico da mesa e o locutor em outra sala, né? Algumas FMs, e agora, né, essa questão da AM já está meio que sumindo, né? Então as FMs têm essa questão o próprio locutor é o técnico da mesa e faz toda essa questão. Então foi o primeiro trabalho nessa área. Depois aqui na Fapcom, o segundo trabalho foi aqui já como técnico de estúdio na Fapcom. E desde o início da nossa conversa você toca bastante no assunto música. Qual a sua relação de fato com a música? Eu sei que você tem uma banda, você pode falar um pouquinho mais? Então, essa banda é uma coisa assim que a banda em si, eu comecei o ano passado a montar e ir atrás mesmo. Eu tenho essa vontade desde adolescente, né? Eu sempre, quando eu comecei a tocar, eu pensei, na verdade o instrumento que eu queria tocar era a bateria. Eu sou guitarrista agora, mas o instrumento que eu queria tocar era a bateria. Mas como eu comecei isso, eu era adolescente, meus pais têm juízo, então eu só não vou dar uma bateria para ele. Eu tenho mais 2 irmãos, não cabia em casa a bateria. Então, quer dizer, era aquela coisa toda. Então, o que eu ganhei? Um violão, mas né, uma coisa mais ajuizada. Aí foi um violão para guitarra. Então, isso é uma coisa que eu tenho desde a juventude, e aí eu fui desenvolvendo e só realmente comecei a trabalhar mesmo a banda, né, vamos dizer assim, na prática, procurar músicos, pessoas que estão a fim de fazer, porque o trabalho é autoral, né, não é um trabalho cover. Então a gente, como tem músicas próprias, essa coisa toda, é um trabalho muito mais lento, você tem que pegar trecho por trecho da música, algumas músicas ainda estão compostas, mas nunca tocamos, nunca gravei nem nada. Então isso é um trabalho que requer assim muita dedicação e tudo mais, né? Então a banda para mim é tipo assim, aquele negócio de garantir uma alegria numa final de semana, numa época que você tem. A banda para mim é uma resposta daquilo tudo que eu te falei de procurar no começo de
trabalho, carreira e tudo mais. Você já chegou a fazer apresentações? Numa das formações nós fizemos um show no final do ano passado, né? Foi acho que a segunda formação, terceira formação mais ou menos, não lembro exatamente assim. E nós fizemos uma apresentação, era um show beneficente, final de ano, então foi a oportunidade que a gente tinha, vamos ver como que as pessoas reagem às nossas músicas, né? Nós escolhemos 3 músicas, que foi o que deu para a gente ensaiar nesse tempo que nós ficamos, que tinha essa formação. Foi interessante, porque a maioria das bandas que estavam tocando lá eram covers de amigos, né? Então, você toca comigo agora, daqui a pouco você está tocando na outra banda, e só a gente que tocou os 3 juntos, né? Os 4, na verdade, tocamos essas 3 músicas. Então, foi uma experiência interessante, mas eu vi que ali foi mais uma experiência, né? Não dá para a gente chamar como banda, porque a gente precisa ter uma continuidade. Precisa ter uma continuidade, e nós não tivemos, né? Então, mas foi interessante, esse show foi... E como foi a troca com o público? É interessante pelo seguinte, a característica de pessoas que estão, no caso foi a única apresentação que nós fizemos, eu já sabia que você tem que formar um público, você tem que levar umas pessoas que, por exemplo, estão lá para te assistir, porque se é autoral a pessoa tem que gostar do seu trabalho. E lá eu conhecia quem? O pessoal da banda, meu irmão que foi lá, minha namorada e os filhos dela. Só que eles tinham 4, 5 pessoas que eu conhecia, do resto eu não conhecia ninguém. Eles conheciam as pessoas porque eles faziam, todo final de ano eles faziam esse show. Então o público, eles começam a assistir, eles querem saber, eles estão lá, querem saber qual que é o seu som. À medida que você começa a tocar, você começa a saber o pessoal levantar, vai conversar com o outro, porque não tem aquela identidade com a música, com a sua música, ele não te conhece, então acaba ficando aquela coisa de, assim, gostamos da música, mas não tem aquela identificação mesmo, né? Que, fui lá para te assistir, então eu gosto da sua música, estou te acompanhando, a gente não fez nenhum trabalho desse, a gente chegou lá, falou, vai ter um festival, a gente ficou sabendo em setembro, o show foi em novembro, e aí, quer dizer, em dezembro, e aí a gente foi tocar, então não teve esse trabalho todo, o pessoal não estava mesmo nesse pique de fazer autoral, então tem muitas características que na hora da recepção do público é diferente. Você tem que, o autoral existe até essa questão de você trabalhar o público, não adianta você chegar e sentar, vamos na Paulista tocar, legal, quem estiver passando lá e gostar vai ficar. Mas se você não levar as pessoas a avisar no seu Instagram, fizer aquele trabalho todo de rede social, estou indo tocar lá, vamos lá, não sei o quê, 1, 2 semanas antes, assim, mais ou menos, não adianta você querer fazer milagre, entendeu? Não, a pessoa não vai ter identificação e talvez não tenha nem público. E você ainda você pensa em viver de música? Pretendo. Sinceramente, é uma coisa que, por exemplo, nessa época minha da adolescência, quando eu percebi que eu queria trabalhar com música, se eu tivesse talvez remanejado tudo para que eu talvez estivesse já vivendo de música, entendeu? É uma coisa que eu pretendo mesmo. De certa forma, eu já trabalho com áudio, né, aqui na faculdade, tem algumas produções até de programas de rádio voltados para rock, né? E então eu pretendo assim um determinado negócio, de repente fazer até uma aposentadoria tocando, né? Mas é uma coisa que precisa ser repensada, readministrada, afinal de contas já não sou mais um garotão, né? Então eu pretendo sim. Roger, muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Boa sorte com a banda. Obrigado. O Identidade fica por aqui e até o próximo programa.